Os vícios são uma prisão invisível que afeta 47% dos adultos de alguma forma, desde o vício em smartphones até dependências químicas. E hoje vamos descobrir por que isso acontece com tanta frequência no mundo moderno. É interessante como esse número é tão alto. E ainda assim, muitas pessoas não reconhecem seus próprios comportamentos viciantes. E sabe o que é mais fascinante? Filósofos como Sêneca já alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Ele dizia que os vícios primeiro nos seduzem com promessas de liberdade, para depois nos aprisionar completamente. Nossa, isso me faz pensar em como as redes sociais funcionam hoje. Começamos achando que estamos no controle, e de repente passamos 5 horas scrollando sem perceber. Exatamente. E a neurociência moderna comprova isso. Um estudo recente mostrou que nosso cérebro libera até 200% mais dopamina durante o uso de redes sociais do que em atividades cotidianas normais. Então você está dizendo que existe uma base biológica real para esses comportamentos? Sim, e é ainda mais complexo. Pesquisas mostram que cerca de 40 a 60% da susceptibilidade ao vício é genética. O restante vem de fatores ambientais e psicológicos. E como isso se relaciona com o mundo atual? Parece que estamos vivendo em uma época especialmente propícia aos vícios. Bem, pensa só. Um smartphone médio recebe 150 notificações por dia. Cada notificação é um gatilho potencial para dopamina. É como se estivéssemos carregando uma máquina caça-níqueis no bolso. Nossa, quando você coloca dessa forma... E não para por aí. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que 73% das pessoas admitem dormir com seus smartphones ao lado da cama. É como se tivéssemos normalizado comportamentos claramente viciantes. Mas me diz uma coisa, como podemos identificar quando um hábito se torna um vício? A psicologia moderna usa 3 critérios principais: perda de controle, continuação apesar das consequências negativas e prejuízo significativo na vida cotidiana. E estudos mostram que 92% das pessoas apresentam pelo menos um desses sinais em algum comportamento. E quanto às soluções? Como a ciência moderna aborda esse problema? Bem, a terapia cognitivo-comportamental tem mostrado resultados impressionantes. Um estudo recente indicou uma taxa de sucesso de 67% após 6 meses de tratamento. Mas o mais interessante é como isso se alinha com o pensamento filosófico antigo. Como assim? Nietzsche falava sobre a importância do autoconhecimento na superação dos vícios. Hoje, técnicas de mindfulness, que essencialmente promovem esse autoconhecimento, mostram uma eficácia de 58% na redução de comportamentos compulsivos. E quanto ao papel da comunidade? Tenho ouvido muito sobre a importância do suporte social. Os números são impressionantes. Pessoas em recuperação com forte suporte social têm 3 vezes mais chances de manter a sobriedade a longo prazo. É por isso que grupos como AA têm uma taxa de sucesso tão significativa. Parece que estamos finalmente entendendo melhor como lidar com os vícios, não é? Sim, mas ainda há muito a aprender. Um dado interessante: 85% das pessoas que desenvolvem vícios têm pelo menos um trauma significativo em sua história. Isso mostra como o tratamento precisa ser holístico. E para quem está ouvindo e se identificando com essa conversa? O primeiro passo é reconhecer o problema. Estudos mostram que pessoas que admitem ter um vício têm 60% mais chances de se recuperar do que aquelas que negam. Como Sêneca dizia, o primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. Que conversa esclarecedora. Acho que muita gente vai se beneficiar dessas informações. E lembrem-se, a recuperação é possível. Estudos longitudinais mostram que 75% das pessoas que buscam ajuda profissional conseguem melhorar significativamente sua qualidade de vida. Os vícios comumente se apresentam sob a máscara da liberdade e do prazer, prometendo alívio e satisfação instantânea. No entanto, essa promessa é frequentemente ilusória, resultando em um ciclo de destruição que aprisiona o indivíduo em seus próprios impulsos. Neste vídeo, propomos uma análise profunda e reflexiva sobre como os vícios moldam nossas escolhas, impactam nossas vidas e revelam aspectos essenciais da condição humana. Para isso, conectamos as visões de filósofos clássicos, como Sêneca e Nietzsche, com descobertas da neurociência e da psicologia moderna, além de exemplos práticos do cotidiano. O que são vícios? Os vícios podem ser definidos como comportamentos ou hábitos que, embora possam proporcionar prazer temporário, causam prejuízo a longo prazo à saúde física, mental e emocional.
Esses comportamentos incluem dependências químicas, como o uso de drogas e álcool, e hábitos comportamentais como o jogo excessivo, a compulsão por compras e até vícios tecnológicos. A psicologia moderna reconhece que os vícios são complexos e enraizados em nossa biologia e psicologia. A liberação de neurotransmissores como dopamina cria uma sensação de recompensa que reforça o comportamento viciante. No entanto, cada vez que buscamos essa recompensa, a necessidade se intensifica, levando à dependência e ao sofrimento. Para o filósofo estoico Sêneca, o prazer excessivo e a busca desenfreada por gratificação imediata podem nos afastar da verdadeira liberdade e virtude. Em suas cartas, ele argumenta que o desejo descontrolado é uma forma de escravidão, pois nos acorrenta a necessidades externas e efêmeras. Sêneca adverte que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo, da capacidade de resistir aos impulsos que nos afastam da razão. Sêneca sugere que a reflexão e o autoconhecimento são essenciais para transcender os vícios. Ao cultivarmos a autodisciplina, podemos reconectar-nos com nossos valores e objetivos mais profundos, libertando-nos das correntes do prazer imediato. Friedrich Nietzsche oferece uma perspectiva diferente, embora igualmente incisiva. Para ele, os vícios podem ser vistos como manifestações da vontade de poder, o impulso fundamental que orienta as ações humanas. No entanto, essa vontade precisa ser canalizada de forma criativa e construtiva. Ao se deixar dominar pelos vícios, o indivíduo abdica de sua capacidade de autoafirmação e autossuperação. Nietzsche exorta-nos a confrontar nossos vícios, não como fraquezas, mas como parte da jornada de desenvolvimento pessoal. A superação dos vícios é um ato de autocriação e afirmação que nos aproxima da nossa essência mais autêntica. As contribuições da neurociência oferecem uma compreensão mais profunda do vício, revelando as bases biológicas e psicológicas do comportamento aditivo. A experiência do prazer desencadeia a liberação de dopamina no cérebro, criando um círculo vicioso que nos leva a buscar repetidamente a fonte desse prazer, criando uma dependência. A psicologia moderna também se concentra no papel do ambiente e das emoções na formação de vícios. O estresse, a ansiedade e a depressão podem motivar comportamentos autodestrutivos. Reconhecer as causas subjacentes é fundamental para a recuperação e para a construção de hábitos saudáveis. Os vícios estão presentes em nosso cotidiano de maneira diversa, desde a dependência de dispositivos eletrônicos e redes sociais até o consumo excessivo de álcool e alimentos. Esses comportamentos nos afetam em níveis individuais e sociais. O conceito de vício precisa ser expandido para incluir não apenas substâncias, mas todos os hábitos que nos impedem de viver plenamente. O desafio é cultivar a consciência sobre nossas escolhas. As pequenas decisões diárias podem se acumular e influenciar nosso bem-estar geral. A prática da mindfulness, por exemplo, pode ajudar a interromper o ciclo automático das ações viciosas, promovendo uma maior conexão com o momento presente e com nossas emoções. Ao longo desta reflexão, percebemos que os vícios, embora possam nos prometer liberdade, frequentemente nos aprisionam em ciclos de autodestruição. A chave para a verdadeira liberdade reside no reconhecimento e na superação desses comportamentos, através do autoconhecimento, da autodisciplina e da reflexão crítica. O pensamento de Sêneca e Nietzsche nos oferece valiosas lições para enfrentarmos os desafios dos vícios na modernidade. Ao adotarmos uma abordagem consciente e crítica, podemos transformar nossa relação com nossos desejos, moldando escolhas que não apenas nos libertem das amarras do vício, mas que também nos conduzam a uma vida mais plena e significativa. A jornada é desafiadora e não linear, mas com cada pequeno passo na direção da autoconsciência, somos capazes de nos libertar das correntes que nos prendem, alcançando não só um estado de maior liberdade, mas também um entendimento profundo sobre a condição humana e suas complexidades. A complexidade do vício e a busca por libertação. Um ensaio profundo. O fenômeno do vício é uma das questões mais enigmáticas da natureza humana. Por um lado, parece ser um reflexo da liberdade de escolha, enquanto por outro, revela uma profunda e paradoxal prisão às quais muitos se encontram vulneráveis. Nos adentramos no tema dos vícios não apenas sob a perspectiva filosófica, mas também através das lentes da ciência e da experiência vivida, explorando as intrincadas conexões entre desejo,
comportamento e a incessante busca pela libertação. Podemos iniciar nossa análise com uma questão crucial: o que é liberdade? Na visão tradicional, a liberdade é entendida como a capacidade de agir conforme a própria vontade, livre de coerções externas. Contudo, quando olhamos para o vício sob essa ótica, nos deparamos com uma contradição palpável. O que muitos consideram liberdade pode de fato se transformar em uma prisão. A liberdade prometida pelos vícios se traduz muitas vezes em uma ilusão de controle. A busca por uma substância ou um comportamento que proporcione prazer imediato mascara uma realidade. A perda de autonomia sobre as próprias escolhas. A experiência de liberdade, ao se confundir com a gratificação instantânea proporcionada pelos vícios, culmina em um ciclo de repetição e compulsão. Tal dinâmica não apenas aprisiona o indivíduo em uma rotina de sofrimento e arrependimento, mas também o afasta da essência de sua própria humanidade. A reflexão estoica de Sêneca sobre o vício não poderia ser mais pertinente. Para ele, a autonomia real reside na capacidade de governar os próprios desejos e emoções. Ao invés de se deixar levar por impulsos momentâneos, a razão deve prevalecer, promovendo um estado de liberdade verdadeira. Nesse sentido, Sêneca argumenta que a sabedoria e a virtude são os verdadeiros guias para a felicidade. O filósofo nos convida a olhar para dentro, a cultivar o autocontrole e a desenvolver uma vida de propósito. Os vícios, segundo Sêneca, são facetas da fragilidade humana. Eles emergem de uma busca insaciável por prazer instantâneo e fugaz, que na ausência de reflexão e moderação, podem levar à ruína. O convite da filosofia estoica é um chamado à autenticidade, viver com integridade, alinhando nossas ações aos nossos valores mais profundos. A verdadeira liberdade, então, é a escolha de resistir ao que nos aprisiona, uma escolha que exige coragem e determinação. A perspectiva de Nietzsche sobre o vício e a vontade de poder complementa a visão estoica, mas se aprofunda na ideia de autossuperação. Para Nietzsche, a vida é um campo de batalha onde os instintos humanos se confrontam e se entrelaçam. O vício é uma expressão de nossos instintos, mas deixar-se dominar por eles é abdicar do potencial de criação que reside em cada um de nós. Em sua obra, ele nos provoca a olhar para nossos vícios não como pontos fracos, mas sim como desafios a serem superados. Essa superação, sustentada pela vontade de poder, não é apenas um ato de resistência, mas um impulso essencial para a realização da nossa verdadeira essência. A mensagem de Nietzsche é clara: cada vício pode se tornar uma oportunidade de autoafirmação. Em vez de sucumbir ao ciclo vicioso, o indivíduo é convidado a reimaginar sua relação com os próprios desejos. Essa relação deve ser transformada em um processo criativo, onde o vício é confrontado e dominado, não por repressão, mas por um ato de afirmação do eu. A neurociência fornece um quadro fascinante sobre os mecanismos que governam os vícios. Os comportamentos viciantes ativam circuitos de recompensa no cérebro, resultando na liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. A repetição desse comportamento reforça a necessidade de buscar estímulos, criando um laço que é, muitas vezes, difícil de romper. Compreender a biologia por trás do vício é fundamental para a construção de estratégias de recuperação. A pesquisa científica tem demonstrado que a plasticidade cerebral permite mudanças nas rotas neurais, e isso acena com a possibilidade de regeneração e transformação. Portanto, o caminho para a libertação do vício não é apenas uma luta mental, mas também um processo biológico que envolve a formação de novas conexões e hábitos saudáveis. Para além da biologia e da filosofia, é crucial abordar a influência do ambiente nas escolhas viciosas. O contexto social, as relações interpessoais e as condições econômicas são fatores que podem facilitar ou desencorajar comportamentos viciantes. Em muitos casos, o vício não surge apenas de uma fraqueza individual, mas sim de influências externas e da falta de suporte social. A criação de um ambiente propício à recuperação é uma responsabilidade coletiva. As comunidades desempenham um papel vital na construção de redes de apoio que incentivam a mudança. No entanto, as redes sociais contemporâneas, muitas vezes permeadas pela superficialidade, podem também exacerbar a solidão e o vício, tornando-se uma armadilha moderna que esvazia o sentido de pertencimento e conexão. Nos dias atuais, os vícios se manifestam de formas complexas e multifacetadas.
Do uso compulsivo de redes sociais à dependência de substâncias, passando pelo consumismo desenfreado e a busca incessante por validação externa, os desafios são numerosos. Em cada um desses casos, a promessa de liberdade e prazer se entrelaça com um chamado à reflexão crítica sobre o que realmente valoramos e precisamos em nossas vidas. Um exemplo pungente é a dependência da tecnologia. As redes sociais, inicialmente criadas para conectar as pessoas, podem paradoxalmente contribuir para o isolamento e a solidão. A gratificação instantânea de likes e a comparação constante com os outros configuram uma nova forma de vício que modifica nossas relações e nossa percepção de nós mesmos. Uma reflexão sobre o uso consciente dessas plataformas pode abrir espaço para uma conexão mais autêntica e profunda com o eu e com o outro. Por fim, a busca por libertação dos vícios não é simplesmente uma luta contra comportamentos prejudiciais, mas uma jornada em direção ao autoconhecimento e à autocompreensão. A reflexão crítica, a meditação, a terapia e o envolvimento em comunidades de apoio são ferramentas valiosas nesse processo de transformação. Libertar-se dos vícios requer um compromisso contínuo consigo mesmo, um espaço para reflexão, aprendizado e, acima de tudo, compaixão. É vital lembrar que a batalha contra os vícios é uma busca por uma vida mais plena. Cada pequeno passo em direção à conscientização e à mudança é uma afirmação da nossa capacidade de moldar nossos destinos, inspirados pelos ensinamentos de Sêneca e Nietzsche e armados com o conhecimento da neurociência, somos convocados a abraçar nossa humanidade imperfeita, a confrontar nossos demônios internos e a nos elevar em busca de uma liberdade verdadeira. Aquela que reside não apenas na ausência de vícios, mas na presença de um eu autêntico e realizado. Assim, a reflexão sobre os vícios transcende a mera análise de comportamentos. Ela nos conduz a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da nossa condição humana. E nesse processo, cada vício superado se transforma em uma conquista da liberdade, uma oportunidade de reescrever a narrativa de nossas vidas em busca de um equilíbrio mais verdadeiro e significativo.